Quando será essa produção? Como a gente percebe, o planejamento da produção tem exatamente a finalidade de responder o que e quando. O que eu vou produzir e quando isso será produzido. Ou seja, eu tenho que atender aquela previsão de demanda. O que produzir me é dado pela previsão de vendas, porque o que é que se espera que vai ser comprado. E quando? Em que momento que vai acontecer isso? Então a resposta é dada pelo planejamento da produção. O Programa Mestre de Produção, o MPS, ele estabelece o link, é ele quem estabelece a ligação entre a produção e o marketing. Exatamente por quê? O marketing me dá a previsão de vendas, me dá a previsão de demanda, que é obtida a partir das informações coletadas pelo sistema de informações de marketing, pela área dita comercial da organização. E a produção, com base nestes dados fornecidos pelo marketing, organiza a sua produção, define de que forma a produção vai acontecer. Então, o link entre a produção e o marketing é dado exatamente pelo Programa Mestre de Produção. Vamos ver a administração de materiais e a produção. Esta é um dos temas essenciais para a gente compreender a forma como acontece essa questão do planejamento da programação de produção e qual o impacto da produção sobre a administração de materiais e a administração de materiais sobre a produção. A figura permite perceber o seguinte: o processo começa a partir de duas informações básicas: os pedidos dos clientes e as previsões de vendas. A previsão de vendas, como nós dissemos, ela tem origem no marketing, na área comercial. Ela é previsão, é estimativa de futuro. E soma-se a isso os pedidos que já estão dentro da organização. A etapa seguinte, com base nessas duas coisas, qual é? É você ter um determinado volume de vendas esperado. Com base neste volume de vendas, duas coisas são geradas como resultado. Uma é o programa de produção. Se tiver ok, eu informo a produção, quer dizer, jogo essa informação para a produção. E a segunda coisa gerada, que é fundamental para a administração de materiais, é a lista de materiais. O que é a lista de materiais? A lista de materiais nada mais é do que a relação de todos os materiais que serão necessários para a produção daqueles itens que estão programados. Na continuação, o que acontece? Se a organização não tem todos os materiais dentro dos seus estoques, ela precisa comparar com uma eventual faltas. Na sequência, ela, se não tem no estoque, ela tem que liberar estas OPs, ordens de produção, para os fornecedores, que no caso de faltas ou reposição de estoques, ela precisa que esses fornecedores, então, reponham. E aí, então, isso vai entrar onde? No canal de suprimento. O que é esse canal de suprimentos? Essencialmente, esta é a atividade mais importante para a administração de materiais, porque ela significa que eu tenho que definir quem é o fornecedor, onde está esse fornecedor, qual é a capacidade de atendimento do fornecedor, qual é a qualidade dos materiais que ele me entrega. Enfim, eu preciso ter todas as informações relacionadas ao fornecedor. Qual é o tempo que ele leva para entregar, qual é o prazo que ele dá de pagamento, todas as informações sobre o fornecedor e os produtos que ele pode entregar para a organização. Por isso, essa é uma etapa importante dentro da administração de materiais. A parte de suprimentos. Na sequência, a partir do momento que eu coloquei o pedido no canal de suprimentos, entra o suprimento de reposição. Quando entra esse suprimento de reposição, eu faço o registro dos estoques. E aí pode acontecer duas coisas. Uma situação é o estoque estar abaixo do mínimo. Se o estoque for abaixo do mínimo, eu reinicio o ciclo de liberação de ordens de produção para os fornecedores, no caso das faltas,
e novamente entro no canal de suprimento. Se tiver ok, eu informo a produção, quer dizer, jogo essa informação para a produção. E aí o ciclo segue normalmente para a produção. E numa outra possibilidade é eu ter o fornecedor me entregando as peças e os materiais sob encomenda diretamente para a linha de produção, e aí então eu inicio o processo produtivo. Como a gente percebe nessa figura, a ideia é que eu gerencio as duas coisas simultaneamente, em paralelo, de tal forma que materiais e produção trabalham em uníssono, para garantir o tempo de atendimento ao mercado. Ou seja, eu preciso necessariamente garantir que eu programo a minha produção de tal forma que no momento que ocorre aquela demanda prevista, eu tenho o produto para entregar. Esta é a ideia do MPS a partir das previsões de vendas. Então, por isso é que a gente diz que o MPS é que estabelece a ligação entre a produção e a área de materiais, entre a produção e o marketing, por causa dessas interfaces de informações e das ações resultantes dessas informações originadas deste processo. Essa é a essência do planejamento da produção. Como a gente pode perceber, a essência do planejamento e da programação da produção é a informação. Informação essa originada lá da área do marketing, da área comercial propriamente dita, através das pesquisas de mercado, dos pedidos de venda, mas informação que também tem que se interrelacionar com as informações da administração de materiais, com as informações da produção. Por quê? Porque não basta eu saber qual é a demanda, eu preciso também ter a informação de quanto tempo eu levo para produzir um determinado volume para atender essa demanda. Eu preciso também saber quanto tempo eu levo para obter os suprimentos oriundos dos fornecedores. E essa combinação toda de informações é que vai possibilitar que eu faça um bom planejamento. Essa inter-relação de informações de produção com marketing, de produção com materiais, é que vai permitir que a organização tenha um bom processo de planejamento e controle da sua produção, de tal forma que a programação, o planejamento da produção aconteça para garantir o atendimento daquela demanda existente pelos produtos, pelos materiais das organizações. Essa é a essência, essa é a razão de ser do planejamento e da programação da produção e as interfaces aí que acontecem com a administração de materiais. Muito bem, chegamos ao final dessa aula em que a gente teve a possibilidade de aprofundar um pouquinho os conceitos de planejamento e programação da produção. Porém, para que vocês possam aprofundar ainda mais esses conceitos, estudar um pouquinho mais, eu gostaria de recomendar a vocês o livro do Carlos Alberto Correia e do Henrique Correia, que é um livro que chama-se Administração de Produção e Operações, Manufatura e Serviços, uma abordagem estratégica. Sobretudo na parte 4 do livro, a parte 4 que é composta de 4 capítulos, onde vocês efetivamente podem aprofundar todos os conceitos trabalhados nessa aula de hoje. É um livro da editora Atlas, extremamente amplo, completo, que trata de todos os aspectos da produção, mas, sobretudo, a parte 4 está relacionada com esta nossa aula de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.